Olá, meus queridos alunos do sexto ano. Hoje eu vim falar com vocês algo muito importante, que é efeito estufa e aquecimento global. Vamos começar por efeito estufa. Primeiro, o efeito estufa ele é um fenômeno natural, onde uma camada de gases envolve a Terra e impede que o calor terrestre volte totalmente para o espaço, mantendo assim a temperatura do planeta. Então, a primeira coisa que você precisa saber sobre o efeito estufa é que ele é um fenômeno natural. Existe uma camada de gases que envolve a Terra e impede que o calor terrestre volte totalmente para o espaço, o que faz com que a temperatura do nosso planeta seja mais aquecida, certo? Se não fosse o efeito estufa, se não fosse essa camada de gases que envolve a Terra e provoca esse efeito que nós chamamos de efeito estufa, a temperatura do planeta seria bem mais baixa. Então, o que mantém a Terra aquecida? Vocês já viram uma estufa? Ali dentro de uma estufa, os alimentos, quando eles são colocados, eles mantêm a sua temperatura. Então, esse efeito estufa, sendo um fenômeno natural, ele ocorre de que maneira? É porque existe uma camada de gases que envolve a Terra, impedindo que o calor, calor vindo do Sol volte totalmente para o espaço. Então, essa camada de gases impede esse calor de voltar totalmente para o espaço, mantendo a nossa temperatura um pouco mais aquecida. Por isso que se chama efeito estufa, tá? O que aconteceria sem o efeito estufa? A temperatura média da Terra ela seria de 18 graus abaixo de zero, então nós teríamos uma temperatura extremamente baixa, tá? Então, quando falamos em efeito estufa, a radiação responsável pelo aquecimento é a infravermelho, ok? Então, vamos ver como que isso acontece. Olha só, o Sol irradia o seu calor, certo? O Sol irradia o seu calor aqui para a superfície da Terra, ou em áreas oceânicas ou continentais. Essa aqui é a camada de gases que envolve a Terra, tá? Essa camada de gases impede que a radiação solar, o calor, tá, seja novamente mandado aqui para o espaço. Então, quando o Sol aquece aqui a superfície da Terra, parte do calor fica aqui, ela é impedida de voltar totalmente para o espaço devido a essa camada de gases, certo? Então, veja bem, parte da radiação solar que chega à atmosfera volta para o espaço, parte dela volta para o espaço, certo? Refletido totalmente pelas nuvens. A luz solar que atinge a superfície terrestre é em grande parte absorvida pelo solo, pela água, pelos seres vivos, ok? Então, essas superfícies aquecidas emitem de volta para a atmosfera a radiação infravermelha, sendo a maior parte dela absorvida pelos gases do efeito estufa. Então, a atmosfera ela impede que o calor se dissipe, ou seja, se espalhe completamente, evitando o resfriamento da Terra. Então, a atmosfera, que é a camada de gases que envolve a Terra, certo? Ela é formada por esses gases e ela impede que esses gases sejam novamente emitidos, dissipados aí para todo o espaço. E quando a radiação solar vem, ela é absorvida, parte dela é absorvida pelos seres vivos, pela água, tá? Pelo solo, parte dela é irradiada. Só que você tá vendo aqui, ó, que boa nessa setinha vermelha, olha, que devido a essa camada de gases, parte desse calor volta, mantendo a temperatura aquecida. Um pouco é dissipado, mas parte volta aqui para a atmosfera, mantendo aqui a nossa temperatura mais aquecida. Se não fosse esse efeito estufa, essa camada de gases aqui nos protegendo, com certeza a temperatura seria mais baixa, tá? Aqui da superfície. Por quê? Porque o Sol iria irradiar a sua luz e novamente iria dissipar essa energia, esse calor todinho para o espaço. Mas como tem essa camada de gases aqui que encobre a Terra, parte desse calor é irradiado de volta para o espaço, mas boa parte também volta para a superfície, mantendo aqui aquecido e protegido,
tá? O que é extremamente importante para a continuidade da vida dos animais, etc., de todos os seres vivos, tá bom? Então, é muito importante esse efeito estufa. Saiba que ele é um fenômeno natural, ok? Bom, o que o efeito estufa tem a ver com aquecimento global? Vamos ver lá o que é aquecimento global. O aumento da concentração de gás carbônico na atmosfera, decorrente da queima de combustíveis fósseis, como gasolina e óleo diesel, pode provocar elevação da temperatura média, pois esse gás acentua o efeito estufa, ou seja, aumenta o efeito estufa. Então veja bem, crianças, nós temos na atmosfera, nós já temos os gases que compõem a atmosfera, certo? Mas com o aumento na emissão, tá, de gás carbônico, né, feito aí pelas indústrias, pelos automóveis, tá, pela queima de combustíveis, pelo desmatamento, tá bom? Por produtos que emitem também gases, a emissão excessiva de gases poluentes, especialmente o gás carbônico, intensifica, tá, o efeito estufa, fortalece o efeito estufa, tá? Ou seja, aqui já na atmosfera já tem uma camada de gases. Com a emissão de mais gases, tá, especialmente o gás carbônico, faz com que esse efeito estufa se intensifique, provocando o que nós chamamos de aquecimento global, certo? Provocando o que nós chamamos de aquecimento global. Por quê? A camada de gases aqui, ela é fortalecida, tá? Ela fica mais densa. Essa camada de gases fica mais densa devido à presença maior do CO2, né, do gás carbônico, e ela fica mais densa, mais pesada, fazendo com que a radiação emitida pela luz do Sol fique mais aqui na superfície e provocando o que nós chamamos de aquecimento global, tá bom? Bom, pessoal, quais são as causas, né, do aumento do efeito estufa e as consequências, né, do aquecimento global? Então vamos lá. As principais causas do aumento do efeito estufa e consequentemente, né, do aquecimento global, porque uma coisa está ligada à outra, deve-se à emissão, tá, de gases poluentes na atmosfera. De que forma que esses gases poluentes são emitidos, lançados para a atmosfera? Através do desmatamento, tá? Por que o desmatamento? Quando você retira a vegetação, pessoal, ela limpa, ela emite oxigênio, então ela limpa o ar, ela purifica o ar, tá? Então, aqui, ó, deve-se a emissão de gases, de gases poluentes na atmosfera através do desmatamento, das queimadas, da liberação de gases pelas indústrias, tá? Então, as indústrias, com o funcionamento de suas máquinas, libera gases também, tá? As queimadas, porque ali é uma queima, né? Quando há a queimada, há a emissão de gás carbônico, tá? A liberação de gases tanto pelas indústrias quanto por veículos automotores devido à queima de combustíveis fósseis. O que são combustíveis fósseis? Petróleo, tá? É um tipo de combustível fóssil, carvão é um tipo de combustível fóssil também. E os derivados do petróleo, né? Óleo diesel, gasolina, etc. Ok? Então, como consequência, o que nós temos? Quais são as consequências do aquecimento global? Nós temos as mudanças climáticas, tá? Então, nós sabemos que a temperatura do planeta vem aumentando. Com o aumento da temperatura do planeta, nós temos o derretimento das geleiras. Então, nas áreas onde há geleiras, nós temos o derretimento dessas geleiras provocadas pelo aquecimento global, tá? A acidificação dos oceanos pelo aumento da quantidade de CO2 na água, que é a chamada chuva ácida, tá? Nós temos o aumento do nível do mar. Por que o aumento do nível do mar? Uma vez que há o derretimento das geleiras, tá? Nós temos nas regiões polares, tá? Mas nas regiões polares nós temos muitas geleiras. Então, quando essas geleiras se derretem devido ao aquecimento global, o que faz com a água do mar? O nível da água do mar aumenta, correto? E também a alteração no ritmo de vida de diversas espécies de plantas e animais, entre outros.
tá bom? O aquecimento global influencia sim, tá? No ritmo de vida de algumas espécies de plantas, tá bom? E animais, tanto marinhos quanto terrestres também, tá? O que a gente faz para resolver a questão do aquecimento global, o combate, né, do aquecimento global? É reduzir o consumo de combustíveis fósseis, o consumo de carvão mineral, diminuição do consumo de petróleo, né, e seus derivados, tá? Usar energias limpas. Energias limpas são as energias que não prejudicam o meio ambiente, que não poluem, né, o ar, como a solar, energia eólica, que é a produzida pelo vento, tá? Priorizar o uso do transporte público, porque quanto mais gente com carro e andando nas ruas com carro, né, mais emissão de gás carbônico. Eu sei que isso num país onde o sistema de transporte público é precário, é muito difícil, tá? Mas nos países, por exemplo, de primeiro mundo, muita gente deixa o carro em casa para poder ir trabalhar de metrô e outros meios de transporte aí, tá bom? Reduzir o desmatamento e estimular o consumo e a produção local, tá? Estimular o consumo e a produção local. Por que, professora? Como assim? Estimular o consumo e a produção local. Porque, gente, quando você... Aqui envolve a questão, né, de você, por exemplo, consumir as coisas que são daqui, né? Principalmente os gêneros alimentícios, porque comprar do pequeno produtor, né? Porque aí evita de ter desmatamento aí de grandes áreas que geralmente produz com intenção, né, de exportação, tá bom? Bom, pessoal, essa foi uma breve fala, né, uma breve aula sobre efeito estufa e aquecimento global. Para vocês aperfeiçoar os conhecimentos de vocês, sigam as diretrizes, sigam as orientações, leiam o material que foi enviado, tá? Façam outras pesquisas. Espero que eu tenha contribuído, que eu tenha ajudado. Um beijo para vocês e até a próxima. Fiquem com Deus.